Olá, seja muito bem-vindo ao programa Paraíba Tem, que entra no ar a partir de agora. O programa é da FIEP e tem o apoio do SESI e do SENAI. Nessa semana, nós celebramos, dia 18, o Dia do Estagiário. E aí aproveitamos e trouxemos esse tema para o programa de hoje, para a gente conversar um pouco sobre a importância do estágio para a carreira profissional em todas as áreas. E para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com dois convidados. O Wagner Porto, que é coordenador de tecnologia do Senai Paraíba. Wagner, seja muito bem-vindo. Olá, Sueli. É um prazer enorme estar participando desse programa e tão importante em relação à sua divulgação das informações dentro do sistema indústria para toda a Paraíba. E é um prazer dividir essa mesa com você e com a Fabiana. Nós também temos aqui como nossa convidada Fabiana Medeiros, ela que é interlocutora de inovação do Senai Paraíba. Fabiana, você também seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer, como o Wagner Porto falou, né, estar aqui debatendo o tema estagiário, até porque é um momento de festa, né, no último dia 18 celebramos essa data, e estar aqui no programa Paraíba Tem, onde dissemina a informação por todo o estado da Paraíba, informação com qualidade, né, eu acompanho, sou ouvinte, né, informação com qualidade. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Pois é, todo profissional um dia já foi estagiário no início da sua carreira. E eu queria começar então essa nossa conversa perguntando a vocês como foi a experiência profissional de vocês no campo do estágio, né? Fabiana Medeiros, nos conte um pouco da sua experiência. É engraçado, porque toda vez que eu conto a minha experiência, né, até para os meus alunos, né, quando eu estou em sala de aula, quando eu estou na prática profissional, e eles acham engraçado, porque minha experiência eu só tenho coisas boas para falar do meu estágio. A verdade é essa, Sueli. Muitas coisas boas, né, se você pedir para eu pontuar alguma coisa negativa, eu tenho pouquíssimas coisas, não consigo identificar como negativas, né? Eu sou da área de gestão, da área de finanças, né? Sou um fruto da Universidade Federal de Campina Grande e deixei meu currículo no IEL na época e fui chamada pelo IEL para participar dois processos seletivos, né? Para o estágio. O meu primeiro estágio foi numa financeira, onde eu tive uma experiência muito positiva, consegui associar as teorias com as práticas, né? E no meu estágio, e o meu segundo estágio foi no Senai, né, indicada também pelo IEL. E eu tive uma experiência muito bacana como estagiária, eu conseguia lidar com o público de forma que eu não me sentia menosprezada pelo fato de estar assumindo um cargo de estagiária. Eu acho que depende muito também da sua liderança, das pessoas que trabalham com você, né? Então, assim, eu tenho o maior prazer em dizer que eu já fui estagiária 2 vezes. Algumas situações inusitadas, como trocar o turno com a outra estagiária, e você que está me ouvindo, você estagiário, você sabe o que eu estou falando. Eu deixava minha mesinha de uma forma, mas à tarde, meu estágio era no período da manhã, Sueli, e telespectadores, e à tarde, a outra estagiária trocava o turno comigo. Quando eu chegava no outro dia pela manhã, era muito engraçado, porque eu desfazia todo o jeitinho dela na mesa e colocava do jeito do meu perfil. Então, são essas coisas inusitadas, engraçadas, porque a mesa não era de Fabiana, a mesa era do estagiário. Mas são essas e outras coisas que eu só tenho a agradecer o momento que eu estava, me sentia como estagiária, e fiz jus a isso, eu fiz jus ao estágio, o comprometimento com a própria legislação, o horário, essa junção da teoria com a prática, e só coisas boas para falar do meu período de estágio. Muito bem, Wagner, e você, Wagner? Nos conte um pouco agora como você começou na carreira que hoje você tem. Sueli, não diferente de Fabiana, me remete a uma nostalgia muito positiva, né, a questão do estágio. Eu tive o privilégio de estagiar em 4 empresas durante a minha formação acadêmica, né? Eu comecei, o primeiro estágio que eu tive foi na Metalúrgica Silvana, aqui em Campina Grande. Passei por 1 ano nela e lá fiquei estagiando no setor da manutenção. Lá eu tinha meu chefe imediato, era o Adamaci, né, um paulistano, um cara firme, uma pessoa de uma simplicidade e um conhecimento gigante. E de lá pude fazer trabalho
auxiliar na empresa no período a entrar na ISO, né? A gente fez toda a documentação necessária para fazer as manutenções preventivas e corretivas de todos os equipamentos da empresa. Um segundo momento, eu tive, que eu sempre, durante a minha formação acadêmica, eu sempre mais busquei esse conhecimento na prática, né? Tentar realmente levar, diferente de muitos que puxaram para a forma acadêmica, eu sempre quis estar dentro da empresa. E eu passei 2 anos na São Paulo Alpargatas. E na São Paulo Alpargatas eu estagiei no setor de acabamento, uma forma que me lembra muito, que marcou bastante, foi na época da Copa do Brasil, e tinha aquelas pulseirinhas, e dali uma das minhas responsabilidades no setor do acabamento, eu tive a iniciativa e toda a liberdade dos meus líderes, que na época era o Ricardo Nogueira e o Alan Souza, de fazer como se fosse um processo separado para o controle dessa produção, para o controle do acompanhamento delas, e fui muito vitorioso e muito bem quisto em relação dentro da empresa, né? Outra ação dentro dela foi a própria Ciranda de Ideias, onde os funcionários davam sugestões de inovação, e dali eu via, como todo mundo via, uma possibilidade de crescimento, de engajar ações dentro da unidade, e eu tive um grato prazer, no final do meu estágio, receber uma premiação como considerado o melhor estagiário do ano, devido à ação. Até hoje tenho esse relógio que eu guardo com muito carinho, que foi dado pela mão do diretor Otacílio. No término do curso, né, que começa a questão dos estágios supervisionados, eu quis fazer a busca por um estágio fora da Paraíba. E daí eu fiz uma seleção para Baterias Mouras e fui chamado, onde lá estagiei por 3 meses. O período foi curto porque quando eu estava estagiando na mesa, fazendo lá um trabalho na parte de controle de ações de terceirizadas, apareceu um grande sonho, né? Como todo estudante, o meu sonho era realmente para a área automotiva, e através de um network que eu tinha feito anos atrás de um carnaval, por isso a importância do network, apareceu um convite para eu estagiar na PSA Peugeot Citroën, na montadora, no estado do Rio de Janeiro. E o desafio, o impasse do momento, seria a questão de como me manter no estado do Rio de Janeiro, né? Eu saindo de uma bolsa boa que as Baterias Mouras tinham, com moradia, com alimentação, e embarcar nesse novo ramo na época era uma bolsa de R$600, me lembro hoje. Cheguei no final de semana muito feliz com o convite e triste, porque sabia que minha realidade não me permitia isso. E naquele momento vinha a questão da família, né? Então meus pais e minha vovó Finha, cada um contribuiu com R$100, e ali eu consegui fazer um salário mínimo, na época que era de 900, e eu fiz, se uma família se consegue segurar em todo canto com salário mínimo, imagina eu, estagiário no interior do Rio de Janeiro. E aí fui. E lá trabalhei no projeto do Aircross, do C3 Picasso, durante o estágio. Estagiei durante 6 meses e fiz um acordo com o meu gestor direto, que era o Luiz Sérgio Vanderlei. Como eu não tinha família, não tinha nada lá, de poder ficar o tempo integral dentro da unidade, dentro da empresa, que o projeto estava se iniciando, e assim foi permitido pela empresa. Eu não queria só passar as 4 horas. E dali, com isso, a postura, né? Eu acho que, para surpresa de muitos, que quando finalizou o meu estágio em 6 meses, muitos não sabiam que eu era estagiário. Essa foi a parte engraçada, porque eu cheguei lá em relação com a vontade em si trabalhar, passando o tempo integral, muitas vezes saindo 8 horas da noite em relação dentro do estágio, porque eu aproveitei aquele momento de conhecimento. Então, é um momento de muita alegria, teve momentos difíceis, né, em relação a desafios, porque se lida com muita pressão também, mas foi um momento de muito aprendizado. Muito bem. Fabiana, eu vou fazer a próxima pergunta agora, e eu vou querer que você e Wagner também respondam a mesma pergunta. Então, de forma bem resumida, quais os fatores relevantes que devem ser destacados para que um estágio seja considerado bem-sucedido? Assim, são fatores primordiais, eu digo, né, para orientando aí essa galera que está aí em busca de um estágio. Eu sempre levo comigo e sempre oriento também, quando eu estou em sala de aula, os alunos, fatores como atitude, como comprometimento. Dentre uma gama de fatores existentes que eu possa qualificar um bom estagiário, eu vou delinear minhas observações com relação às atitudes e o comprometimento, né? Eu acredito muito que o comprometimento, ele é o espelho
para que o seu líder identifique que você é uma pessoa que tem perfil para atuar dentro da organização. O comprometimento no horário, o comprometimento nas reuniões, sua participação, e agora vem com o viés da atitude, a participação, a indagação. Eu acredito que o líder, ele visualiza ali o estagiário como uma ponte entre a universidade e sua organização. E se ele está ali com a mente totalmente capacitada por um centro de estudo, seja universidade, seja uma escola profissionalizante, então, aquele estagiário, ele tem, no mínimo, aí, competências e habilidades para lidar com toda e qualquer situação, até porque ele está ali no papel de estagiário e trazendo a teoria com a prática. E, em resumo, eu acho que a questão da atitude e do comprometimento é o diferencial de um bom estagiário. O comprometimento englobando qualquer ação, seja de baixa, de média e de alta complexidade. Como a gente fala, né, o primo da Xerox, o estagiário, ele é o que serve o cafezinho, sirva o cafezinho com comprometimento, com a dedicação, como se você estivesse ali liderando uma reunião com gestores. Então, eu acredito muito isso, Sueli, que o bom estagiário com perfil comprometido, com perfil de atitude, eu acredito que ele tenha a sobressair no mercado de trabalho. Ok. Wagner, o que você acrescentaria nessas colocações que Fabiana acabou de fazer? Fabiana foi perfeita em relação à fala dela, né? O comprometimento, a atividade do estágio, ele é fundamental. A postura está adequada dentro da empresa, entendeu? O que eu poderia acrescentar aqui, isso ali, a questão da ética, né? A pessoa tem que ter a ética sempre em relação nas suas condições, em relação ao seu trabalho, né? A questão do relacionamento humano, você tem que saber que lidar com pessoas, pensamentos diferentes, então você tem que ter muita atenção nessas atividades, né? A questão das habilidades sociais, em relação ao que você tem que conduzir, a persistência, a inovação, a comunicação, né? A importância da comunicação. Não entender uma coisa, volta para o chefe e pergunta, chefe, olha, não entendi, é isso mesmo, então repete, era isso mesmo que o senhor quer que eu faça a minha atividade. Então, essas ações, eu acho que são fatores relevantes e importantes para que o profissional, o estagiário, tenha a fazer na conduta dentro da empresa. A gente vai ao nosso primeiro intervalo agora, vamos dar uma pausa aqui na conversa com Wagner Porto e Fabiana Medeiros, mas a gente volta daqui a pouquinho, hoje falando sobre a importância do estágio para a carreira profissional. Até já! Tudo mudou. As relações sociais, de consumo, trabalho, estudo e até a maneira como você se diverte. Os processos de produção e venda nas empresas também. O mundo está passando por inúmeras transformações e você precisa estar preparado para os novos desafios. Por meio de educação profissional, além de soluções em tecnologia e inovação digital, o Senai quer conectar você às transformações de um novo tempo. Acesse fiapb.com.br/Senai e saiba mais. Precisando de um novo talento para sua empresa? Conte com o IEL Paraíba. Por meio dos programas de estágio e Mais Aprendiz IEL, você terá a indicação dos melhores profissionais para fazer parte da sua equipe, de acordo com o perfil e necessidades da sua empresa. Além disso, o IEL utiliza critérios inovadores em todo o processo de recrutamento, acompanhamento e capacitação dos candidatos. Estágio e Mais Aprendiz IEL, um bom negócio para a sua empresa. Mais informações, fiapb.com.br/IEL. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje conversando aqui sobre a importância do estágio para a carreira profissional. Os nossos convidados são Wagner Porto, coordenador de tecnologia do Senai Paraíba, e a Fabiana Medeiros, que é interlocutora de inovação do Senai Paraíba. Wagner e Fabiana, é possível identificar quando um jovem estagiário vai ser um profissional bem-sucedido? Ou seja, essa carreira bem-sucedida, ela depende de quê? Fabiana? É uma pergunta desafiadora, Sueli, porque eu sempre percebo, a gente sempre percebe quando aquele profissional, aquele estagiário tem a estrelinha, né? A estrelinha que brilha pela sua postura, pelo seu comportamento, como a gente já falou aqui no primeiro bloco, mas é importante também que ele seja o primeiro investidor da carreira dele.
o mercado ele está exigindo profissionais cada vez mais comprometidos com as suas habilidades técnicas e emocionais, e que ele faça jus a isso, sabe, Sueli? Eu acredito muito que cada um tem que olhar para si e tem que dizer, eu sou o primeiro investidor de mim mesmo, e deixar a vida caminhar. O futuro, quem vai galgar é ele, porém, os caminhos vão ser dolorosos, mas é necessário que ele tenha o pé no chão, use da razão, e que atinja a grande sonhada colocação no mercado. Ô Wagner, diante da sua experiência profissional, você diria que essa carreira bem-sucedida, ela depende de quê, Wagner? Sueli, hoje em dia se fala muito em relação à questão dos soft skills, né? Acho que a grande tendência como o Fabiano colocou aí, as competências comportamental, né? Isso aí já vem do nosso tempo, hoje usar a linguagem inglesa, né? Então, é justamente isso, é a capacidade de lidar com as pessoas, como respeitá-las, saber que é um diferente. As habilidades interpessoais é um fator muito importante consegue identificar esse estagiário que vai ser bem sucedido, é aquele cara que é bem quisto em relação dentro da instituição, né? Aquele cara que tem uma boa comunicação no ambiente de trabalho, que ele é claro, entendeu? Que ele é ético em relação às suas condutas internas e externas do estágio, né? Que muita gente pensa que ali gira uma barreira, e então assim, o que você faz fora reflete dentro e vice-versa. E a questão da flexibilidade, são aqueles estagiários que são postos desafios que muitas vezes pode ser um ponto incômodo. Então ele mostrar essa flexibilidade em relação a trazer soluções para os problemas de mais diversos possíveis, né? Fora da sua área. Por exemplo, eu fui desafiado muitas ações minhas que não era papel do engenheiro mecânico, mas eram postos, e justamente aí de vez em quando são feitos testes para a identificação desse bom profissional. A gente está falando aqui, né, como eu falei no bloco anterior, de muitas habilidades, né, aquilo que o mercado exige, mas eu vou querer que vocês pontuem agora ainda de forma mais resumida, quais as características mais marcantes uma empresa busca num jovem aprendiz? Wagner. Sueli, a questão que ele seja organizado com as tarefas no seu dia a dia, isso é um fator. Que ele não tenha medo de questionar o que não entendeu, entendeu? É muito importante ter certeza de que você está seguindo, né, as orientações corretas, né? É indispensável ser criativo, propondo novas maneiras de realizar as tarefas. Não é porque você é novo na instituição, porque sua opinião não será válida, né, avaliada. Lógico que vai. Então, gerencie seu tempo para conseguir se desenvolver com estudos, como a Fabiana falou, e também no estudo externo e também dentro da empresa, né? Procure se comunicar de forma sempre clara e assertiva. Acho que são esses pontos, acho que são mais marcantes, na minha visão, na minha opinião, para esse jovem aprendiz. Fabiana, nos dias atuais, o que é mais importante? Conhecimento e inovação, tecnologia, a criatividade? Vamos relacionar todos, eu acho todos importantes, né? Todos. Você tem que ter uma expertise para cada área, para que você possa ter habilidade multifuncional, habilidade multidisciplinar. Então, o mercado está exigindo isso. Mas como eu vou aprender o quê? Agora, saber ler literatura, o português sim, vai saber para a sua oratória. Então, não desperdice nenhum conhecimento técnico, seja aberto a aprender. Eu acho que a sacada aí, Wagner pontuou muito bem, essa questão do planejamento. Você tem que se planejar dentro do seu estágio, você tem que ser aberto a aprender. Eu acredito que o mercado está aí, pronto para recebê-lo, mas com essa abertura para que você possa ser um investidor da aprendizagem, você saber aprender. Ô Fabiana, a gente fala muito dessas habilidades do futuro, mas um currículo rico em capacitações, treinamentos, também conta quando um jovem está em busca de um estágio? E como conta, Sueli? E como conta, né? A questão do currículo digamos assim, é o espelho do que aquele líder, como seu avaliador, vai ter de você. Ele não sabe a história da sua vida, então o currículo, ele vem para que você comprove todas as suas habilidades a nível documental. É claro que na prática é totalmente diferente. Na prática você vai ali colocar em prática o que você aprendeu. No currículo está lá um curso de eletroeletrônica,
será que você sabe a eletroeletrônica de fato e direito? Vai ter associação da prática. Então, eu acredito que potencializar o seu currículo, eu acho que é uma iniciativa louvável para o estagiário que quer se diferenciar no mercado de trabalho. E aí o mercado está aberto para as capacitações, para as oficinas, para as participações aí virtuais. Eu acredito muito no potencial do currículo, viu? Wagner, esse currículo em potencial, ele deve ter capacitações e treinamentos multidisciplinares em todas as áreas, ou o jovem deve focar na carreira que ele já tem em mente? Sueli, os hard skills, né, que justamente esses conhecimentos técnicos e operacionais, né, assim, o estudante, ele pode, eu dou como conselho, focar em relação à área que você é melhor, que você se sentir melhor. Eu tenho uma opinião própria, que é a questão seguinte: no que você faz bem, você tem que investir naquilo que você faz bem, você se destacar mais ainda. Então, o que você é menos a qualidade é um pouquinho menor em relação, você vai gastar um esforço muito maior, você não tem um entendimento. Então, é fundamental ter esses conhecimentos, na área que você pretende agir, você apostar todas as suas fichas, entendeu? Em relação a esse comportamento, a esse conhecimento que você quer abranger para o seu futuro profissional. E não esquecendo, obviamente, a questão do fortalecimento dentro dos soft skills, que é o diferencial em relação, porque currículo está igual para todo mundo, né? Ok. Bem, gente, a gente vai dar mais uma pausa agora, vamos dar mais um intervalo, mas não saia daí. O programa Paraíba tem volta daqui a pouquinho. Hoje falando sobre a importância do estágio para a carreira profissional. A gente volta já já. Precisando de um novo talento para sua empresa? Conte com o IEL Paraíba. Por meio dos programas de estágio e Mais Aprendiz IEL, você terá a indicação dos melhores profissionais para fazer parte da sua equipe, de acordo com o perfil e necessidades da sua empresa. Além disso, o IEL utiliza critérios inovadores em todo o processo de recrutamento, acompanhamento e capacitação dos candidatos. Estágio e Mais Aprendiz IEL, um bom negócio para a sua empresa. Mais informações, fiepb.com.br/IEL. 1,4 bilhão de reais. Esse é o valor que a Paraíba arrecadará a mais com o Imposto Único. A FIEP defende a reforma tributária já, para uma indústria mais competitiva. FIEP, pelo futuro da indústria. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje conversando sobre a importância do estágio para a carreira profissional. Lembrando que eu estou gravando aqui direto do Instituto Senai de Tecnologia do Couro e Calçado, que fica em Campina Grande. Wagner e Fabiana, neste último bloco, mais uma vez eu vou querer a participação de vocês nessa pergunta. De que forma um estagiário ele contribui para o ambiente de trabalho na empresa? A gente falou muito do aprendizado por parte do estagiário até agora, né? Deu umas pinceladas do ponto de vista da empresa. Mas no ambiente de trabalho, como é que esses jovens contribuem? O que é que eles acrescentam, Wagner? Sueli, ele acrescenta muito bem a questão a partir do momento que ele entende a demanda que a empresa necessita. Se ele conseguir entender justamente a demanda que o seu líder necessita, ele vai ajudar por demais em relação a essa empresa, entendeu? Então, acho assim, o primeiro ponto que nós temos que entender é isso, né? Ele tem que buscar justamente a aprender e a respeitar a questão da própria empresa, que cada uma tem uma forma diferente de agir. Eu falei assim, eu estagiei em 4 empresas, foram 4 estágios completamente diferentes. Pessoas diferentes, então assim, nós temos que nos adequar, não é a empresa se adequar ao estagiário, nós temos que adequar à organização, isso compete a todo o nível profissional. Então, acho que se o estagiário deseja contribuir para um ambiente do trabalho dentro da empresa, ele tem que entender para fazer as suas demandas de trabalhos principais e principalmente se incorporar à sua realidade. Fabiana, na sua experiência profissional, acredito que você já teve a oportunidade de trabalhar com estagiários. O que é que você pôde observar no que diz respeito a essa contribuição que esses jovens dão para a empresa? É engraçado esses apontamentos que Wagner falou, eu acho de extrema importância, né? Porque
Para mim, o estagiário é o sangue bom, é o sangue novo, sabe? É aquele que está diretamente com a literatura, diretamente com a teoria, e que a gente tem que puxar o máximo dele. E eu acredito que ele seja aquela, digamos, a galinha do ovo de ouro, para que você possa lapidar. A lapidação em cima do estagiário, não vê como apenas um estagiário que está compondo ali o quadro, mas vê com aquele sangue novo, com ideias novas. O estagiário, ele se mostra importante na instituição quando ele tem esse perfil das ideias novas, a colocação das ideias novas, né? E o famoso sangue novo. Então, eu aposto muito, Sueli. Hoje eu não estou mais como estagiária, mas já supervisionei estágio, e eu aposto muito no estagiário. É uma das coisas que, quando chega, o estagiário chegou, então vamos apostar nele, porque a gente tem que investir, porque sabe no que a gente está investindo. Ele é o sangue novo e a ponta da universidade com a minha organização, a organização do líder. Pois é, a gente vai chegando já ao finalzinho do programa, né? Já já a gente termina. Mas antes, eu queria que vocês dessem um conselho para o jovem que está em busca de um estágio ou aquele que já está estagiando dentro de uma empresa. Fabiana, foi uma aula, né? O programa de hoje para os jovens que puderam assistir. Mas, no seu caso, que conselho você daria para eles? Passou tão rápido o programa, quando o discurso, o diálogo, ele é gostoso, a gente dá a oportunidade, através do programa Paraíba Tem, de transmitir para os nossos telespectadores toda essa qualidade de informação. Eu acho que o programa está fazendo esse papel de disseminar informação para toda a comunidade. E eu deixo aqui um recadinho para o estagiário: continue investindo, continue em busca do seu primeiro estágio, do segundo, do terceiro, quantos vierem aí, para você pegar a experiência. A oportunidade do estágio vem da experiência. Você vai, como o Wagner Porto bem colocou aí, estagiou em 4 empresas, foram 4 empresas totalmente diferentes. Então, você pode adquirir habilidades dentro do estágio. Aproveite o máximo, porque para quem ainda não conseguiu estágio, não se preocupe, a gente tem várias oportunidades a nível nacional, a nível regional. Então, invista, aproveite e invista nas suas capacitações. E o estágio é a porta de entrada para o seu primeiro emprego. Então, qualquer investimento é pouco em cima das suas qualificações profissionais para você chegar a um profissional de sucesso no mercado, viu? Desde já eu agradeço a vocês que estão aí nos assistindo, e temos mais outras matérias que vamos desfrutar durante todo esse novo normal que a gente está trabalhando, mas aposte em você e na sua qualificação. Wagner, que conselho você daria? Sueli, o estudo, capacitação, né? As pessoas têm que estar isso para qualquer momento, dentro ou fora da empresa, né? Para quem tiver a oportunidade de já estar estagiando, foque nas ações. Eu estou fortalecendo muito a questão da ética, porque é fator primordial em relação à busca, as grandes empresas estão atrás de pessoas éticas em relação ao seu processo. Seja claro em relação às suas ações e suas atitudes. Seja um excelente profissional. Quem está na busca em relação dessa primeira oportunidade, da segunda, da terceira, né? Acho que é importante justamente a questão de estabelecer novos contatos, um network, né? É uma parte fundamental em relação a poder auxiliar. A procura de empresas, instituições, como o próprio IEL, né? Com um exemplo aí a Fabiana, né? Que foi estagiária, apareceu a porta através do IEL. O IEL pode ser a possibilidade de entrada de você dentro dessa indústria, né? O Senai faz um trabalho brilhantemente também com os jovens aprendizes, né? Então, assim, procure essas instituições, veja esses meios de poder ingressar dentro da indústria. E procura cursos rápidos em relação ao conhecimento. E aproveite que oportunidades estão surgindo e a visão do estágio está completamente diferente há muitos anos atrás. Como Fabiana já mencionou aqui, o estagiário hoje ele é muito bem quisto dentro das instituições, porque ele é o sangue novo. Ok. Wagner Porto, Fabiana Medeiros, muito obrigada, pela participação de vocês hoje. Como eu falei, vocês deram uma aula para os jovens que nos assistiram e nos acompanharam no programa. E a você que está em casa, muito obrigada pela companhia. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que a gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!